seja bem-vindo ao canal. Este é o recap completo do BL Amor Venenoso. Imagina um cara que já nasce vencendo. Shiba é o tipo de advogado que entra numa sala e todo mundo sente. Talentoso, bonito e insuportavelmente arrogante. Enquanto a maioria ainda estava tentando sobreviver à faculdade, ele já tinha passado no exame da ordem ainda na Universidade de Tóquio. Depois montou o próprio escritório, entrou em um dos maiores escritórios de advocacia do Japão e depois de vencer vários casos difíceis, se tornou sócio aos 27 anos. E não para por aí, o objetivo dele é estabelecer a marca Shiba Ryoma no mundo jurídico. Em uma cena, quando ele sai do banheiro de um bar, acaba machucando a mão de um rapaz. Ele tenta sair daquela situação entregando um lenço de uma marca famosa, o que deixa o rapaz surpreso e agradecido. E é justamente essa postura que Shiba esperava, porque na cabeça dele, quando as pessoas sentem que algo as beneficia, elas não atacam. Ele acredita que os seres humanos são criaturas tolas e ridículas. Quando o rapaz se levanta e agradece de um jeito carinhoso, Shiba entra em transe. A mente dele vira uma confusão, como se algo embaralhasse tudo dentro da cabeça. Shiba acredita que na vida dele não há espaço para romance. Mas existem momentos em que ele precisa de conforto, e aí ele lembra do rapaz do outro dia, e se pergunta por que está ouvindo a voz dele. Ele sai um pouco para esvaziar os pensamentos, acreditando que isso é uma parte essencial de ser um guardião da lei, mas parece que nada sai como ele espera. E aí, quando finalmente consegue montar a barraca, ele ouve a voz do rapaz novamente, só que agora ele realmente está ali. Shiba nem acredita. Ele pensa que é só uma ilusão. Mas Haruto faz questão de passar a mão no rosto dele, só para provar que é real. Haruto também explica por que está ali. Um amigo o convidou, então ele está hospedado em uma vila próxima. Ele diz que os dois terem se encontrado ali talvez seja o destino. Quando Haruto percebe que Shiba não leva jeito para nada, decide cozinhar. Quando Shiba prova, ele disfarça dizendo que é como esperado de uma carne de grau A5. É boa, não importa quem cozinhe. Mas por dentro ele admite que nunca comeu uma carne tão boa, nem mesmo em restaurantes sofisticados. Haruto tenta adivinhar quem ele é porque a carne e os equipamentos são de primeira qualidade, então supõe que seja um advogado. Um tempo depois, Haruto recebe uma ligação e precisa voltar, mas diz que espera que os dois se encontrem de novo. E aí ele vai embora com uma alegria que transborda. À noite, Shiba conversa consigo mesmo, achando que finalmente encontrou paz. Mas o rapaz alegre não sai da cabeça dele. Além disso, ele acredita que é impossível se verem de novo. Só que outra vez ele é surpreendido. O rapaz entra na barraca se escondendo de uma mulher. Quando finalmente a mulher vai embora, Haruto decide dormir ali mesmo, querendo explicar tudo só quando amanhecer. Ele também agradece de uma forma super carinhosa, dizendo o quanto Shiba é gentil. Mas a verdade é que de gentil ele não tem nada, e ele mesmo se pergunta por que não o expulsou imediatamente. Então, para amenizar, ele pensa que deve uma por ter machucado a mão dele, e além disso ele cozinhou. Shiba tem um sonho, onde Haruto acorda e o beija em segredo. Quando acorda, ele percebe que o carro não está onde deixou. Na cabeça dele, Haruto é um grande golpista e levou o carro. Mas Shiba tenta não pensar muito nisso, porque já estava cogitando comprar um carro novo mesmo. E aí o rapaz volta a aparecer, dessa vez dentro da casa dele. Haruto entrega as chaves do carro, pede para morar com ele e também mostra um vídeo bem comprometedor. Ele ainda se pergunta se deve postar esse vídeo, afinal ele tem bastante seguidores no Instagram. Shiba fica tão chocado e paralisado com a informação, que nem percebe a toalha soltando. E por incrível que pareça, ele aceita esse cara que mal conhece dentro da própria casa. Mas faz isso justamente por causa do vídeo. Se isso vazar, adeus para a carreira de advogado. Só que mesmo assim, ele entrega um papel com algumas regras, são os 10 mandamentos da família Shiba. Haruto nem dá importância para aquilo e vai conversar com as mudas de plantas que Shiba tem tantos ciúmes. Hoje ele trabalha em um caso sobre um influenciador com 300 mil seguidores. Parece que usaram a imagem dele sem permissão, então ele entrou com uma ação judicial, e Shiba precisa resolver isso como advogado. Depois de um dia intenso de trabalho, volta para casa e é recebido com uma janta já pronta. Ele fica indiferente, mas todas aquelas comidas são as favoritas dele. Haruto ainda dá comida na boca dele, de um jeito meio forçado, e Shiba se surpreende. A qualidade e o sabor estão à altura dos restaurantes estrelados onde ele leva os clientes. Está tão bom que acha até um desperdício engolir, mas finge uma grande dificuldade para comer. Só que os pés balançando entregam tudo, a comida está ótima. Depois ele analisa a ficha com as informações do caso,
quando é surpreendido pelo rapaz andando pela casa só de cueca. Shiba quer colocar mais uma regra: não andar nu pela casa. E quando ele se distrai, Haruto consegue ler algumas coisas e oferece ajuda como parceiro para investigar também, porque agora está desempregado. E ainda solta um aviso: se Shiba achar que ele é inútil, ele deleta o vídeo e sai da casa. Shiba costuma frequentar um bar depois do trabalho. Lá, um colega menciona um caso bem complicado: um grupo de fraude fundiária. Quando Shiba vê a foto, reconhece na hora. Depois dessa, ele quer se livrar de Haruto imediatamente. Mas aí ele recebe uma mensagem do próprio Haruto dizendo que coletou algumas informações sobre aquele caso e que eles deveriam dar prioridade para isso. Haruto coloca os fones de ouvido para ouvirem a evidência que encontrou, mas Shiba discorda, porque os tribunais não aceitam provas obtidas por métodos ilegais, como escutas telefônicas. Só que o rapaz sabe que dá para usar essa prova em casos civis, então ele insiste e diz que quer ser o seu parceiro. O outro fica um pouco relutante em aceitar, mas não quer perder o foco de estabelecer a marca Shiba Ryoma no mundo jurídico. Então ele decide aceitar Haruto como parceiro, porque o que importa é se ele é útil, mesmo sendo um vigarista. Se der errado, simplesmente corta o cara fora. Depois de uma refeição noturna, Haruto vem com perguntas provocantes: se Shiba nunca namorou alguém, e diz que pode ser tanto parceiro dele quanto amante. Ele se aproxima devagar e, quando Shiba está prestes a ceder, Haruto diz que só estava brincando e que vai preparar o banho. Aí Shiba entra no banheiro e vê a banheira enfeitada com pétalas de rosas. Haruto também entra e explica que aquilo tudo é para deixar a pele dele mais bonita. Pronto, Shiba chega a imaginar os dois tomando banho juntos. Mas na realidade, o rapaz só quer fazer uma massagem facial, para ele continuar bonito. Shiba até começa a relaxar, tentando acreditar que é só isso, que ele é só um parceiro. Hoje é o julgamento do caso do cara que entrou com uma ação judicial porque a agência de publicidade, notando a popularidade dele, se aproximou para ele ser o rosto de um jogo de criptomoeda. Mesmo depois de ele negar, a imagem foi usada. É um caso desafiador, mas Shiba prevê o caminho da vitória. Lá no tribunal, ele apresenta todas as evidências, incluindo o áudio que Haruto conseguiu, e junto com as testemunhas, descobre que o responsável, além de tudo, é um traidor. Ele estava ficando com duas mulheres ao mesmo tempo. Vira uma confusão, e as duas envolvidas decidem confessar toda a verdade. Enquanto isso, Haruto diz para si mesmo que todo mundo é traidor, mas que ele nunca vai trair o Shiba. Além disso, Haruto quer uma recompensa porque, graças à ajuda dele, Shiba conseguiu vencer o caso. A recompensa é acampar naquele mesmo lugar de antes. Eles montam a barraca, Haruto cozinha como sempre, ainda descasca o camarão para ele, e o cara, quando prova, diz a mesma coisa de sempre: dá para comer. Shiba entrega um contrato de investidor, porque sabe que Haruto é um vigarista e quer ser cauteloso. Mas o rapaz assina mesmo sem ler, porque acredita nele. À noite, enquanto Shiba elogia o Marshmallow, Haruto confessa que gosta dele. Diz que por isso o convidou para acampar, porque achou que não conseguiria se declarar direito em casa. O cara fica sem reação. Só consegue pensar que o coração dele está igual àquele marshmallow, quente, macio e derretendo. Haruto diz que ele pode dar a resposta quando estiver preparado, não precisa ser agora. Quando os dois vão dormir, o rapaz fica super contente, porque pode abraçá-lo enquanto sente o cheiro dele. E Shiba pede conselhos ao seu amigo. Foi a primeira vez que alguém se declarou para ele, e ainda por cima foi um homem, então ele não soube o que responder. Depois de contar como se sente quando está perto do Haruto, o amigo diz que ele já está apaixonado. Mas existe uma forma fácil de descobrir se é amor. Shiba vai embora com esses conselhos martelando na cabeça. Quando chega em casa, Haruto quer comemorar o Halloween. Shiba fica todo desajeitado ao cortar a abóbora, então o rapaz chega bem perto para ensinar como se faz, e ele fica super tenso. Ele sabe que sente alguma coisa, só não quer admitir. No trabalho, ele descobre que uma funcionária está pensando em registrar uma reclamação por má conduta, e Haruto precisa ajudar de novo a resolver esse caso. Se ela expor isso, a reputação da empresa vai sofrer um grande golpe. Haruto acredita que deveria se aproximar dela e fazê-la falar. A propósito, ela é muito atraente, tem uma aparência impecável, e aí Shiba começa a imaginar a mulher no lugar dele, fazendo as coisas com Haruto. Por isso, ele pede para Haruto parar com essa investigação. Só que o rapaz está disposto a trabalharem juntos nesse caso também. Na academia que a funcionária frequenta, Haruto oferece ajuda disfarçado. Ele mostra que está à disposição dela no que ela precisar porque trabalha lá.
Além disso, começa a demonstrar que gosta das mesmas coisas que ela, inclusive diz que é treinador de tênis, justamente o esporte que ela joga. Ele informa Shiba que vai jogar tênis com ela em breve. E para piorar, diz que seguiu a mulher e viu um cara implorando de joelhos no chão. No começo ele pensou que talvez fosse algum tipo de affair, mas não parecia ser isso, porque o homem parecia alguém da mesma empresa. Shiba começa a se irritar, porque Haruto está coletando informações rápido demais. Parece que é Haruto quem está no controle, e é ele quem está sendo usado. Só que depois o clima fica muito mais leve, porque Haruto prepara uma surpresa, ele abre as cortinas e o lugar está todo enfeitado para o Dia das Bruxas, bem perto das plantas que Shiba tanto protege. Ele chega até a se emocionar. Shiba descobre que o homem da foto é o chefe do departamento de R&D, e Haruto vai atrás de mais informações. Hoje ele vai jogar tênis com a mulher, e ela já está caidinha por ele. Haruto tenta ensiná-la como um verdadeiro profissional. Enquanto isso, Shiba pesquisa comidas nutritivas ideais para depois de praticar esporte, mas logo recebe uma mensagem do Haruto dizendo que vai comer hot pot com Mike-san. Aí vai observar os dois. Na cabeça dele, ele só está tentando coletar informações, para não parecer possessivo. Mas a situação sai do controle, a mulher fica super interessada no Haruto, trata ele com carinho e dá em cima dele. Depois, os dois pegam um táxi e Shiba, ao ver aquilo, sente uma dor no peito. Então ele lembra do que o amigo falou, existe uma forma de saber se é amor, se a pessoa estiver com outra pessoa e ele sentir ciúmes. Aí tira as conclusões. Ele percebe que está com ciúmes e além disso está apaixonado. Shiba fica em casa, ainda absorvendo a informação quando Haruto chega. Ele fica chateado porque o rapaz chegou bem tarde. Haruto explica que ela ficou muito bêbada, então não teve escolha a não ser levá-la para casa. Depois pergunta o que está acontecendo, porque ele está tão irritado. Mas Haruto percebe que é só ciúmes, então o consola e deixa claro que não vai traí-lo, porque seu coração só pertence a ele. Shiba recebe outro caso para resolver, ainda mais difícil. Se tiver sucesso, o nome dele vai estar em toda Nova York. Mas o tempo é curto e ele precisa apresentar resultados em uma semana. Ele tenta ficar focado no trabalho, mas o pensamento em Haruto persiste o tempo todo. O amigo aparece no escritório falando sobre esse caso que ele conseguiu, comenta que tanto o trabalho quanto o amor estão dando certo na vida dele. Depois entrega uma bebida energética e sai com um sorriso maligno. E aí Shiba volta a pensar no rapaz sorridente, mas acredita que deve cortar o amor se quiser se tornar um guardião da lei. Então ele não volta para casa por um tempo e tenta se concentrar no trabalho. Depois ele fica exausto e começa a ver Haruto na frente dele. Shiba imagina que se apaixonou tanto que já está tendo alucinações. Mas Haruto diz que isso não é ilusão, ele realmente está ali. Além disso, trouxe comida e roupa limpa. Enquanto Shiba come, ele pensa que jamais vai esquecer o sabor do bolo de arroz daquele dia. E depois que vê Haruto de verdade, ele finalmente consegue focar no trabalho. É como se ele só precisasse recarregar as energias com a presença dele. Mas tem uma coisa que o intriga também, aquela gangue de fraudes de terrenos. Se descobrirem que o parceiro dele é um vigarista, ele vai perder tudo. Por isso, acredita que o amor é mesmo um obstáculo, quase um veneno. Só que, ao mesmo tempo, é como se esse veneno já tivesse se espalhado pelo corpo dele inteiro. Shiba mal se recuperou e já quer se levantar para voltar ao trabalho. Mas Haruto informa que o trabalho já está terminado, que ele não precisa se preocupar. Diz que leu todos aqueles livros, estudou, e que as leis existem para proteger os fracos na sociedade. Ele afirma que já fez muitos trabalhos antes, mas que essa foi a maior diversão que já teve. Por isso, quer continuar aprendendo, para se tornar o melhor parceiro e ajudar muitas pessoas. Shiba manda ele parar de falar bobagens. Que Haruto fala em ajudar muita gente, mas na verdade só pensa em si mesmo, que ele faz parte do submundo, que é um vigarista. Então, de qualquer forma, quer que ele vá embora. Haruto não rebate, afirmando que ele está certo. Seria apenas um fardo se ficasse. Então ele agradece por tudo e sai como se estivesse aceitando aquilo numa boa. Mas no caminho ele fica muito deprimido, porque no começo via Shiba só como alguém divertido para brincar, e agora se sente um idiota, porque se apaixonou de verdade, mesmo sendo um vigarista. Então ele decide voltar para onde acredita que realmente pertence, já que é uma pessoa do submundo. Por outro lado, Shiba tenta agir normalmente, mas a falta dele é inevitável. Tudo na casa lembra Haruto. Ele chega até a conversar com as plantas, dizendo que elas também estão sentindo a falta dele, afinal, todo mundo se apegou.
No trabalho, ele tem conseguido ganhar os casos, então acredita que fez a escolha certa. Além disso, encontra um novo parceiro, um assistente virtual, que ele considera muito mais útil do que alguém em quem não pode confiar. Esse assistente não mexe com o coração dele, mas também não preenche nada. O amigo informa sobre aquele grupo de golpistas de terrenos. Outra vítima acabou de se apresentar, e parece que a polícia está prestes a pegá-los. Então é só uma questão de tempo. Shiba, claro, não quer que isso aconteça e começa a procurar por Haruto. Mas nem a dona do bar o viu recentemente. Então só resta esperar que ele fuja antes que seja pego. Um rapaz entra no bar, escuta a conversa e pergunta se Shiba é o namorado do Haruto. Ele esclarece que não e começa a pensar que Haruto contou tudo sobre ele. Então, se for pego pela polícia, Shiba também estará acabado. Só que o menino afirma que Haruto não contou nada sobre ele. Apenas disse que gostava de uma pessoa, mas que isso era segredo. Então o garoto leva Shiba até um grupo de pessoas. Lá, ele explica que Haruto é tipo um anjo da guarda deles. Ele costuma ajudar com dinheiro e roupas também. Tudo isso para incentivar aqueles adolescentes a não se venderem por aí. Além disso, sempre dizia que ia ganhar muito dinheiro para poder criar um santuário para todos. Ou seja, aquela história de que Haruto só pensa em si mesmo, fica mais do que provado que não é assim. O jovem recebe uma notificação. É uma publicação do Haruto mostrando uma foto de uma lua redonda e laranja, parecida com uma abóbora de Halloween. Isso já é suficiente para Shiba saber onde ele está, então ele corre atrás. Enquanto isso, Haruto diz que se esse trabalho correr bem, quer ganhar 1 bilhão de ienes. Porque ele definitivamente não vai falhar, já que estudou muito e se aprimorou dessa vez. O homem obviamente não aceita esse preço. Então deixa claro que Haruto precisa fazer o trabalho e que o pagamento vai ser o mesmo de sempre. Aí Shiba aparece, pedindo que Haruto vá para casa com ele, dizendo que o contrato ainda não terminou e que ele não pertence àquele lugar. Ainda se coloca pronto para enfrentar a gangue, como se estivesse bem seguro, mas leva um soco que nem vê. E leva várias outras surras, a ponto de os caras ficarem até surpresos, achando que ele é mais fraco do que parece. Haruto fica desesperado, mas é forçado a assistir aquela cena. Ao mesmo tempo, Shiba tenta se desculpar. Ele admite que estava errado, que falou coisas horríveis, disse que Haruto só pensava em si mesmo, mas isso não é verdade. Reconhece que Haruto está correndo um grande risco para salvar aquelas pessoas, então pede perdão. Aí Haruto se transforma. Ele derruba o chefe, mete porrada em todo mundo e foge com ele para longe. Quando eles param, Shiba comenta que Haruto é forte e luta tão bem que podia ter ajudado antes. Depois, Haruto pergunta se ele quer que ele volte só porque o contrato ainda não terminou e porque ele é útil. Shiba admite que sim, mas diz que isso não é tudo. Quando ele pensa em Haruto, o coração dói, as lágrimas saem sem motivo. Então isso significa que é amor. Então confessa que está apaixonado. Haruto, por outro lado, assume que já sabia disso há muito tempo. Que Shiba não aguenta ficar longe dele, que é desajeitado, delicado e trabalhoso, mas Haruto ama isso nele. Aí ele derruba o cara, confessa o próprio amor, e os dois se beijam. Enquanto isso, Shiba pensa que é a primeira vez que vê o sorriso de um amante. Até deixa Haruto dormir na cama dele. E nessa noite, Haruto sonha com a mãe. O namorado até ouve ele falando enquanto dorme, e é aí que percebe que não sabe nada sobre o passado doloroso do amado. Shiba ainda está todo bobo pensando na noite passada. Pela primeira vez na vida ele se apaixonou e conseguiu um namorado. Neste momento, ele está aproveitando sua doce vida ao lado dele. Agora, diferente dos episódios anteriores, ele deixa bem claro, com todas as letras, que a comida está boa. Haruto aproveita e pede um favor. No próximo dia de folga, ele deseja ir a um lugar com Shiba. E é um lugar que o namorado jamais pensou que ele quisesse visitar, a fonte termal Tsurumaki, mundialmente famosa por seu alto teor de cálcio e conhecida por sua eficácia no alívio do reumatismo, dores nos nervos e problemas digestivos. O amigo estranha o interesse, porque Haruto já havia dito que não gostava de fontes termais. E sempre dizia que aquilo era uma piscina de fluidos corporais de inúmeras pessoas. Shiba tenta disfarçar, se referindo àquele amigo que quer levar o outro amigo para essa fonte, e que agora eles estão namorando. Kotaro dá os parabéns, porque sabe que Shiba está falando dele mesmo, só não quer confessar. Aí ele percebe um anel brilhante no dedo de Kotaro, e o cara explica por que está usando aquilo, é um anel combinado. Quando usa, sente que está sempre ligado ao parceiro. Depois Kotaro começa a provocar, dizendo que Shiba vai para a fonte termal com o namorado, e que isso parece incrivelmente excitante, como se fosse uma noite adorável.
Isso é o suficiente para o advogado imaginar a cena inteira, com o namorado pedindo para ser destruído na cama. No dia seguinte, quando Haruto olha pro rosto dele, percebe as olheiras e que ele não dormiu direito, como um garoto antes de uma viagem escolar. A partir daí, Shiba só consegue pensar que a ideia de passar uma noite excitante e adorável com ele o deixou ansioso demais. E aí eles fazem a viagem. Haruto tenta tirar fotos com ele. Shiba tenta bancar o difícil, mas mesmo assim está lá fazendo poses porque não quer perder a chance de guardar aqueles momentos. Depois eles vão a um templo fazer um pedido. Quando Haruto pergunta o que ele desejou, Shiba responde que é segredo, mas na mente dele o desejo foi claro: ter uma noite excitante e adorável com ele. E não para de pensar nisso. Ele sente o coração batendo forte e acredita que talvez seja por estar empolgado com a viagem, ou porque o anoitecer está chegando. Haruto fica super animado com o espaço daquele lugar, e finalmente eles vão para a fonte termal. Quando Haruto percebe que Shiba está com vergonha, diz que de qualquer forma não dá para ver nada por causa do vapor, e ele consegue entrar na água sem que Haruto veja nada. Depois Haruto expressa gratidão, porque ir a um onsen com o namorado era um sonho dele. Graças a Shiba, isso virou realidade. E ele diz que não é exagero, na vida dele ele nunca imaginou que pudesse ter esse tipo de felicidade. À noite, quando entra no quarto, ele se depara com um futon, o mesmo da imaginação dele. E aí vem o detalhe: Haruto só providenciou um para os dois. Em seguida, Shiba diz que quer dar uma lembrança da viagem deles. É a hora em que ele mostra os anéis brilhantes. Haruto fica chocado ao ver aquilo. Shiba até acha que ele não gostou, mas não é isso. Haruto só ficou emocionado. Eles fazem a troca das alianças e, por incrível que pareça, é Shiba que toma a iniciativa. Ele se aproxima e dá o primeiro beijo. Ele sente que tem que prosseguir, mas confessa que não sabe como fazer isso. Então eles fazem as coisas com calma. Até observa uma cicatriz, mas Haruto não quer entrar em detalhes, nem contar a história dele agora. Acredita que o que realmente importa é estar com ele naquele momento. Shiba entende o lado dele e também explica o próprio lado. Essa é a primeira vez dele, por isso não sabe como agir. Haruto pede para ele não ter medo. E hoje eles se ligam pela primeira vez. Depois ele fica grato, porque com Haruto ele teve a noite mais emocionante e agradável possível. Mas mesmo assim, ele começa a se perguntar por que Haruto se aproximou dele no começo. Será que queria alguma coisa? Além disso, ele ainda não conhece Haruto de verdade. E aí percebe que o rapaz está tendo um pesadelo. Haruto acorda e só pede para ser abraçado, porque assim não vai ter um sonho assustador. Então, enquanto Shiba abraça ele, decide apenas confiar no calor do namorado. No outro dia, fica tão grudado em Haruto que não quer nem ir trabalhar. Mas mesmo assim é chamado pelo chefe. Ele já pensa que vai ser repreendido, por achar que está perdendo o foco no trabalho. Mas não é isso, estão pensando em promovê-lo a sócio-gerente. Então imagina que o dia em que se tornará o protetor da lei está próximo. Depois recebe um convite de uma corporação que está planejando uma grande celebração pro seu 50º aniversário. Como não consegue ir, gostaria que Shiba fosse no lugar. E ele também pode levar um convidado. Haruto fica super entusiasmado com a festa. Mas o outro, pelo contrário, começa a pensar demais. O próprio Haruto sabe disso. Essa festa é o tipo de evento que você frequenta com sua esposa ou com um parceiro importante. E Shiba corta aquilo na mesma hora porque considera Haruto um parceiro importante sim. Ele não quer ser forçado a dizer o que é óbvio. O namorado fica super feliz e ainda provoca, dizendo que está com vontade de fazer agora mesmo que ainda não tenham jantado, afirmando que ele é o prato principal. Sobre a comemoração, Haruto precisa de um terno sobre medida e adequado, já que vai estar ao lado de um advogado importante. Além de outros acessórios como relógio, sapato e bolsa. No dia da comemoração, Shiba observa vidrado o namorado chegando todo lindo e elegante, e todo mundo ali admira a beleza do Haruto. Inclusive, uma mulher fica caidinha, e Shiba fica puto da vida. Mas, nos pensamentos, ele até deixa olharem, porque, de qualquer forma, Haruto só pertence a ele. Shiba também cumprimenta o CEO de uma das principais empresas de tecnologia do país. Ele ainda ouviu dizer que o cara tem várias amantes, então, honestamente, é o tipo de pessoa com quem ele prefere não se envolver. Só que o homem pergunta quem é o Haruto, e Shiba responde que é seu assistente. Aí o CEO solta: por que Shiba faria de alguém como ele seu assistente? Diz que esse cara vagueia à noite procurando gente rica para roubar, que ele é um lixo da sociedade, e que deve cortar relações com ele o mais rápido possível. Haruto prefere não discutir, então apenas vira as costas e vai embora.
Mas Shiba segura ele e puxa de volta, e manda o homem retirar o que acabou de dizer. Ele crava: esse rapaz é meu namorado. E exige que ele peça desculpas, porque as palavras dele atropelam os direitos das pessoas. Ele lembra que insultar alguém publicamente pode ser punível por lei. Por difamação, as penas podem incluir até 1 ano de prisão, multa de 300 mil ou detenção. E se Haruto processar, Shiba faz questão de destruí-lo. O homem não vê outra alternativa. Ele pede desculpas no berro. Depois disso, só leva o namorado para longe dali. E um outro homem surge, curioso com a cena. Eles vão comer alguma coisa no mesmo bar que costumam frequentar, mas Haruto fica inquieto e sente que precisa explicar. Diz que aquele cara só estava falando bobagem. Na verdade, o homem se aproximou dele uma vez quando ele estava bebendo e tentou comprá-lo. Parece que ele gosta de homens e mulheres. Só que, como Haruto recusou, isso deve ter ferido o orgulho dele. Shiba fica ainda mais bolado. Ele não quer perdoar aquele cara. Mas Haruto pede para ele se acalmar, porque não é tão forte assim. E Shiba sabe disso, porque levou uma surra da última vez. Haruto deixa claro que o que ele fez já foi o suficiente, porque ele arriscou a própria carreira para defendê-lo. Também pede desculpas por ter estragado a festa. Só que Shiba nem liga para isso. Para ele, estar ao lado do Haruto é mais importante do que qualquer festa chique. De novo, acha que vai levar uma advertência por ter levado o namorado para comemoração. Mas se engana de novo. Ele só recebe mais um caso. Só que esse é extremamente difícil e desafiador, e mesmo assim ele decide trabalhar nisso. Haruto percebe a preocupação e pergunta o que está acontecendo. Ele explica o caso: a única vez que ele perdeu um processo foi por causa desse homem. A Shizuka era o craque absoluto da empresa, alguém que admirava. Shiba se culpou por não corresponder às expectativas dele, mas ele perdeu por um motivo: a Shizuka estava em conluio com a parte oposta, Arizuimbo. Todas as estratégias jurídicas cuidadosamente planejadas foram vazadas pro Arizuimbo. Eles armaram tudo. Pouco depois, a Shizuka deixou a empresa e virou consultor jurídico da Arizuimbo. Então, dessa vez, Shiba quer vencer eles. Haruto se mostra disposto a ajudar, porque não gostou de saber que o namorado passou por isso. Mas ao mesmo tempo ele sofre com aquele sonho, um pesadelo puxado por um trauma de infância envolvendo uma faca. Ele fica obcecado em vencer o processo contra o grupo poderoso por trás da construção do mega complexo. E Haruto compra essa briga junto, como se a vitória fosse a prova definitiva de que os dois funcionam como dupla e como casal. O alvo da vez é expor o jogo sujo ligado à empresa do grupo Arizu, Nishiki Resort Development, que queria derrubar o preço do terreno e empurrar o projeto pro próprio bolso. A peça-chave é um funcionário da construtora envolvida no começo de tudo. Haruto, do jeito dele, entra em campo, se aproxima do cara fingindo ser só mais um desconhecido inofensivo. Puxa a conversa, ganha confiança, deixa o homem falar, até conseguir o que o namorado precisa. A confirmação de que existiu pressão pesada da Nishiki Resort Development para fazer a construtora recuar. Shiba também conseguiu algumas informações sobre as supostas manifestações e a resistência ambiental no local do empreendimento, só que tudo parece ter sumido. Não tem líder, testemunha nem rastro. É como se alguém tivesse apagado as pessoas do mapa. E quanto mais percebe que está correndo atrás de sombras, mais ele se fecha. Ele fica tenso e impaciente porque claramente está com medo de perder mais uma vez. No meio disso, a Shizuka aparece de novo como uma presença venenosa. Ele nem precisa fazer muita coisa, só existir perto do Shiba já acende aquela raiva antiga. E o cara ainda tenta comprá-lo, pede que trabalhe para ele, dizendo que vai pagar o dobro do salário atual, ou até 10 vezes. Shiba recusa, obviamente. A Shizuka então mexe exatamente na ferida mais sensível, a relação do Shiba com o Haruto. Ele trata o Haruto como fraqueza. Diz que misturar assuntos pessoais e profissionais atrapalha o trabalho. E ainda sugere que Shiba deveria escolher outro parceiro. Só que ele não abaixa a cabeça. Ele defende o Haruto com unhas e dentes, deixando claro que ele é o melhor parceiro que poderia ter. Mesmo assim, ele sabe que precisa provar isso no tribunal. Shiba fica extremamente impaciente e sem pistas, e isso acaba deixando ele muito inseguro. Haruto, ao ver o namorado assim, decide sair por um instante, para implorar para aquele funcionário testemunhar no tribunal. Só que o homem, que antes parecia disposto a ajudar, começa a repensar, porque se testemunhar, é como se ficasse contra a própria empresa. Além disso, ele pode ficar desempregado. Mesmo assim, Haruto insiste. Ele sabe que o cara também está frustrado com tudo aquilo. E no final, ele consegue convencer o homem a ir ao tribunal. Shiba fica grato.
porque com isso eles podem vencer a Shizuka. No dia do temido julgamento, esse homem muda todo o discurso. Ele faz parecer que foi apenas um problema interno. E na mesma hora, Shiba sente que caiu numa armadilha. Até tenta fazer o cara rever as palavras e dizer a verdade, mas isso não acontece. É como se alguém já tivesse chegado nele antes. Shiba sai daquilo destruído, porque não é só o caso indo pro ralo. É a humilhação pública, o sorriso silencioso do inimigo e a sensação de que ele nunca vai conseguir vencer. Haruto se culpa. Na cabeça dele, se ele é o parceiro perfeito, isso não podia ter acontecido. Shiba acredita em outra coisa, que ele não consegue vencer justamente porque é incapaz disso. Aí Haruto puxa pra fora dali e faz ele enxergar que isso não é verdade. Diz que não tem como ele perder pra um cara daquele. E como parceiro, garante que eles vão vencer esse caso. Ele vai ficar ao lado dele não importa o que aconteça. Shiba consegue ficar um pouco mais calmo, porque começa a lembrar que Haruto é o melhor parceiro que ele poderia ter. Haruto também pede desculpas e diz que nunca mais vai se referir a si mesmo como um parceiro fracassado. Os dois se entendem ali e até dão um beijo de reconciliação, mostrando que estão dispostos a encarar aquela situação juntos. Ao mesmo tempo, o amigo de Shiba observa os dois e lembra imediatamente do Haruto, por causa daquele grupo de vigaristas do qual ele faz parte. Shiba tem certeza de que Arizuimbo ainda está por trás de tudo, então decide atacar por outro caminho. Se as manifestações ambientais sabotaram o projeto e obrigaram a construtora a cancelar o contrato, esse grupo precisa deixar algum rastro. Por isso, ele pede para Haruto investigar essa organização. O rapaz aceita bem confiante, como se deixasse claro que pode se tornar quem quiser, e que vai trazer essa prova custe o que custar. Haruto entra disfarçado com a desculpa de escrever um relatório sobre proteção ambiental, e consegue coletar algumas informações. Só que ao mesmo tempo, chega ao escritório uma denúncia anônima dizendo que Haruto é criminoso e que o parceiro de Shiba está conduzindo investigações ilegais. E pior, essa carta foi enviada para todo mundo no escritório. Se Shiba estiver mesmo usando um criminoso para obter provas ilegais, isso é considerado uma violação grave da ética jurídica. Então o chefe dá apenas duas opções: cortar relações com o parceiro imediatamente ou sair da empresa. Shiba fica muito deprimido. O sonho dele sempre foi crescer no mundo jurídico e consolidar o próprio nome, mas isso só é possível enquanto ele obedece às ordens. Quando Haruto fica sabendo da carta, ele se pergunta se foi aquele advogado, a Shizuka. Shiba confirma que sim, e diz que só deram duas opções: cortar relações com Haruto ou sair da empresa. Mesmo assim, Shiba escolhe não abandonar Haruto. Haruto acredita que ele não deveria ter feito isso. Afinal, o sonho dele é se tornar o guardião da lei, então pede para ele arrumar outro parceiro. Mas Shiba recusa, acreditando que não tem como existir um parceiro melhor do que ele. Para ele, vencer no tribunal era tudo. Achava que nada mais na vida tinha valor, mas isso mudou quando o conheceu. Quando acorda de manhã e vê Haruto dormindo ao lado, ele se sente a pessoa mais feliz do mundo. Quando sai para trabalhar, ele sempre fica preocupado, porque enquanto ele estiver fora, Haruto pode simplesmente desaparecer, e a todo momento está pensando nele. Então sabe que nunca poderia ficar longe dele. Haruto fica emocionado e tão feliz com essas palavras que até provoca pedindo um beijo. Mas Shiba fica parado. E quando Haruto se vira, ele o abraça forte e pergunta se Haruto pode ficar com ele para sempre. Enquanto Haruto dorme ao lado, Shiba volta a pensar que não sabe nada sobre o passado do namorado. Ele não investigou antes porque tinha medo do que poderia descobrir, mas agora ele está disposto a saber tudo. Então começa a investigar o passado de Haruto em silêncio. O que já sabe é o básico. Haruto tem uma cicatriz na lateral do corpo, às vezes tem pesadelos, chora e chama a palavra mãe, mas nunca quer falar sobre isso. Em 2019, a mesma dona do bar encontrou Haruto do lado de fora, sem rumo e sem ter para onde ir. Então ela o acolheu. E quando finalmente criaram um vínculo, Haruto resolveu falar sobre a cicatriz. Ele disse que aquilo era uma medalha de honra, porque tinha protegido a mãe de algumas pessoas ruins. Só que ela faleceu, porque ele não conseguiu protegê-la. A mãe dele era amante de um homem. O pai do Haruto é o líder do grupo Arizuimbo Takayasu. Haruto não é só uma peça no jogo do inimigo. Ele faz parte da origem. Então Shiba percebe que arrastou Haruto para uma briga contra o próprio pai. A consequência é cruel. Haruto some de repente, deixando apenas uma carta e a aliança dentro de uma caixinha. Shiba fica diante da decisão mais difícil: salvar o caso ou correr atrás do homem que virou, ao mesmo tempo, a fraqueza e a força dele.
Ele fica em casa, olhando pro nada, se sentindo culpado, até que recebe uma mensagem do próprio Haruto, informando que conseguiu entrar no esquema. Então ele não fugiu como tinha pensado. Haruto finalmente consegue se infiltrar naquela organização ambiental suspeita que ninguém nunca conseguia pegar no pulo. Ele entra como infiltrado e quando chega perto do núcleo, encara o líder da entidade e deixa claro que não está ali como vítima nem como membro novo. Ele está ali para arrancar prova. E por alguns instantes dá certo. Haruto encontra indícios fortes de que o grupo está ali por dinheiro e sabotagem. O esquema que derrubou o projeto e bagunçou o processo foi uma operação. Mas nem dá tempo de comemorar. A infiltração é descoberta e Haruto é capturado. Quando ele percebe, já está em um lugar isolado, como se tivesse sido apagado do mundo. Ele também imagina a mãe o consolando, iluminando aquele lugar escuro e aterrorizante, e então ele pede desculpas por não ter conseguido protegê-la. Mas quem realmente aparece na frente dele é Arizuimbo, o pai de Haruto, o chefão em pessoa. Enquanto isso, Shiba está disposto a entregar a carta de demissão amanhã, porque acredita que se perder o Haruto, vai se arrepender pelo resto da vida. O amigo se surpreende. Ele costumava ser chamado de Rei do Gelo, frio e implacável, então conclui que o amor realmente muda as pessoas. Por outro lado, o pai de Haruto começa a insultar a mãe dele e, sem remorso, manda matarem o próprio filho de um jeito indolor. Shiba, ao ver o horário passando, começa a ficar preocupado, porque Haruto tinha dito que estava voltando para casa há muito tempo. E aí ele finalmente aparece, mas todo quebrado. Ele limpa os ferimentos e decide conversar sério sobre isso. Ele pergunta se Arizuimbo é o pai dele, já sabendo a resposta, e pede desculpas por ter arrastado Haruto para uma briga com o próprio pai. Só que Haruto confessa que nunca pensou nele como pai. Inclusive só está vivo agora porque revidou naquele momento, lutou com aqueles caras, pegou o veneno e ameaçou o pai a engolir aquela substância. Só que ele preferiu fazer as coisas dentro da lei. Haruto também confessa que a mãe era amante dele. E mesmo depois do nascimento, o pai nunca pagou pensão alimentícia. A mãe estava doente demais para trabalhar. Eles eram muito pobres. Então ela tentou expor aquele homem por causa do filho. Ela aparentemente tinha evidências dos negócios ilegais dele e ameaçou revelar tudo se ele não pagasse a pensão. Mas um monte de capangas invadiu a casa deles. Haruto tentou proteger a mãe, mas não conseguiu. E pouco depois ela cometeu o ato contra a própria vida. Só que Haruto acredita que não tem como ter sido isso, porque ela nunca deixaria ele para trás. Então supõe que foi o próprio pai que a matou. Ele pediu ajuda, procurou até advogados, mas ninguém quis ouvir. E aí ele conheceu Shiba. O tipo que não ajudaria. Alguém que Haruto odiava. Ele ficou curioso para saber que tipo de advogado ele era, então começou a se aproximar. E nesse caminho, descobriu que Arizuimbo era o inimigo dele. Ele não disse isso antes porque imaginou que se Shiba soubesse que ele tinha o sangue daquele homem, ele o odiaria. Ele admite que nunca o odiaria por algo assim. Porque Haruto é a pessoa mais preciosa, não importa de quem ele seja filho. Então os dois se mostram dispostos a derrotar aquele homem juntos. No dia seguinte, Shiba vai ao escritório entregar a carta de demissão, mas pede só uma coisa ao chefe, que deixe ele continuar resolvendo esse caso até o fim, porque ele tem uma ferramenta super forte, o parceiro dele é justamente filho de Arizuimbo. Haruto volta a usar a aliança e os dois se preparam para vencer o julgamento. No tribunal, Shiba pede um novo depoimento, e quem aparece para testemunhar é o próprio Haruto. Só que ele revela o nome verdadeiro, Haruara Kento, e assume a identidade diante de todo mundo. Ele diz que a mãe era amante de Arizuimbo e que ele é o filho dele. Para comprovar, Shiba apresenta a todos o teste de DNA. E como ele conseguiu isso? Justamente por aquele lenço enfiado na boca do pai. Haruto também confessa que acredita que o pai tem a ver com a morte da mãe. Mas isso é cortado na hora pelo lado da defesa. Então Haruto informa que entrou em contato com o grupo de conservação que protestava contra o projeto, o grupo de conservação da natureza da cidade de Kita. E aí ele obteve diversas evidências de atos ilegais. Shiba mostra as provas que a testemunha conseguiu. De acordo com as evidências, fica claro que o réu, Nishiki Resort Development, do grupo Arizu, forneceu grandes somas de dinheiro, fabricou grupos ambientais, por lucro próprio, interferiu ilegalmente nos negócios da parte requerente, Anemone Capital. Então a defesa tenta esmagar Haruto com tudo. Questiona os métodos que ele utilizou, tenta pintar tudo como armação e transformar a investigação dele em ilegalidade. A intenção é desqualificar as provas e derrubar Shiba junto.
Ele afirma que Haruto trabalha como informante de Shiba e, além disso, que antes já usou métodos ilegais para conseguir informações, e que Shiba usou essas informações até para garantir vitórias no tribunal. Diz que não só a testemunha, mas também o advogado Shiba deveria ser condenado. Só que Haruto vem com um argumento brilhante: a investigação em questão não estava sob instruções do Shiba. E quanto à ilegalidade da coleta de informações, não há padrões claros em casos civis, pelo menos. Além disso, as provas apresentadas desta vez são essenciais para revelar a verdade desse caso. A evidência é factual. Quem ele é irrelevante. E quando tudo caminha para uma vitória, Shiba informa que gostaria de chamar uma nova testemunha. É a mesma pessoa que tinha testemunhado antes. Só que agora ele está disposto a dizer a verdade. Ele confessa diante de todo mundo que o depoimento anterior não foi verdadeiro. Na verdade, foi forçado pela alta administração da construtora Nishito a cometer perjúrio pelo bem da empresa. Shiba entrega a evidência que prova o que ele está dizendo. Além disso, o homem confessa que foi o advogado Ashizuka quem o incentivou a cometer perjúrio no tribunal. Então, com base nesses fatos, Shiba conclui que a Nishiki Resort Development exerceu pressão indevida sobre a construtora da empresa Nishito, para rescindir o contrato com a parte requerente, a Nemone Capital. O advogado é desmascarado, e finalmente os dois conseguem vencer o caso mais temido. Como foi o primeiro homem a sujar o nome de Arizuimbo, o chefe não quer que ele peça demissão. Shiba até decide ficar, mas impõe uma condição em troca, uma promoção a sócio-gerente mais um aumento salarial de 200%. E o próprio chefe não tem como recusar a proposta. No Natal, eles decidem comemorar em casa mesmo. Haruto até ganha um presente, mas ao abrir o pacote se surpreende. É um livro imenso com 6 códigos. Shiba quer que ele se prepare para passar no exame da ordem. Quando Haruto se tornar advogado, poderá lutar no tribunal contra Arizuimbo pela morte da mãe. Além disso, poderá ajudar todas aquelas pessoas. E um dia, será capaz de criar um santuário onde todos possam se sentir seguros e recomeçar a própria vida. Haruto fica super entusiasmado e determinado a virar advogado. Então os dois dão aquele beijo de final feliz, enquanto as plantinhas gritam de felicidade, como se estivessem adorando o momento. Se você chegou até aqui, deixe sua curtida e nos comentários qual é a próxima série que você gostaria de ver no canal.